Francisco César. PS, 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 PS. Viva o Partido Socialista! Viva o Conselho da Povoação, o mais lindo dos Açores. Vamos aquecer a sala e aquecer os corações para ouvir o nosso presidente do PS. Meus caros amigos e amigas, meus caros camaradas, dizer que é bom, que dá gosto em ver a força do Partido Socialista, que dá gosto em ver a confiança dos nossos camaradas desta candidatura, que dá gosto em ver o entusiasmo de todos aqueles que se candidatam pela povoação, para melhorar a povoação, para dar e para colocar a povoação no rumo certo, com o Pedro Nuno Melo à frente dos destinos do nosso Conselho. E é bom, dá gosto entrar num Conselho do Partido Socialista. Corrijo. Num Conselho governado do Partido Socialista. Os conselhos não são de ninguém, são das pessoas, não são de nenhum partido. E o Partido Socialista tem bem consciência disto. Eu quero cumprimentar todos os candidatos, todos aqueles que terminam agora mandato, que deram o seu contributo, que trabalharam pela sua terra, pela sua comunidade, pelas pessoas, para fazer com que a terra que deixam agora, quando terminam o mandato, seja melhor do que aquela que encontraram. E dá gosto ver a obra do Partido Socialista. Perdoem-me esta ligação que vou fazer com o Governo Regional, mas é que é comum. Porque é que uma das sinas do Partido Socialista é chegar aos destinos de governação e encontrar sempre o governo do município, o governo regional, muitas vezes até o governo da República, numa situação financeira totalmente insustentável. Totalmente insustentável. O Partido Socialista e o Pedro Nuno, e até os outros que o antecederam, também com o Pedro Nuno à frente dos destinos, chegaram e tinham a Câmara completamente paralisada. Com obras paradas, sem capacidade de investimento, com a banca a tomar conta de um conjunto de edifícios, de imóveis. E ao longo de 16 anos, eles conseguiram fazer o que é muito difícil de fazer. Eles conseguiram conciliar o que é o rigor das contas públicas, o que é o rigor da gestão, o que é saber que nós só podemos gastar exatamente aquilo que nós temos para gastar. Rigor, ao mesmo tempo que nós não esquecíamos as pessoas. No início, aliás, eu lembro-me bem, só havia mesmo a possibilidade de ajudar aqueles que não tinham emprego, através de programas ocupacionais, quando o desemprego estava muito acima dos 10%, perto dos 20%. O que havia era ajudar quem mais precisava, e havia muita gente que precisava. Tentar reparar aquilo que estava degradado, para, no momento certo, poder investir. Dá gosto em ver que hoje, aliás, há 3 anos, falávamos há pouco, desde há 3 anos, que a Câmara deixou de ter aquelas dificuldades financeiras que tinha. Foram reduzidos, a dívida desta Câmara foi reduzida em cerca de 32 milhões de euros. Isto tudo foi feito sem aumentar impostos. Isto tudo foi feito antecipando, inclusive, aquele que era o plano inicial de só terminar o reequilíbrio financeiro em 2030. Muitos poderão dizer, bom, mas isto são contas, são números, estão sempre a falar de contas públicas, isto não nos interessa. Não interessa. Interessa porque é exatamente essa boa gestão que permite à Câmara Municipal, ao Pedro Nuno Melo, investir
naquilo que o Conselho mais precisa e naquilo que as pessoas mais necessitam. Além disso, tenho que vos confessar que provavelmente daqui a 4 anos eu terei que vos roubar daqui o Pedro Nuno Melo. Então, sim. Porque é preciso ter talento primeiro para reduzir a dívida. E nós estamos a ver o que é que se passa no Governo Regional, em que a dívida cresce. Mas é preciso ser um grande negociador para ter uma dívida perante a Caixa Geral de Depósitos de 13 milhões de euros. 13 milhões de euros. E negociar, insistir, ir a Lisboa falar com a Caixa Geral de Depósitos, falar com quem for necessário e transformar uma dívida de 13 milhões de euros em cerca de 2,7 milhões de euros. Se isto não é saber gerir, eu não sei o que é. Ao mesmo tempo, forte investimento social. Ao mesmo tempo, apoio mensal aos idosos para a aquisição de medicamento. Ao mesmo tempo, bolsa de estudo para os jovens, para apostar na formação de quem verdadeiramente precisa e sabendo que quando os jovens te qualificam, o Conselho cresce, as famílias têm esperança, o rendimento sobe e quando o rendimento sobe, nós todos sabemos que o Conselho se torna mais próspero. Isto é ter visão de futuro. E dizia hoje um secretário regional das Finanças que a economia cresce. Os Açores nunca cresceram tanto. Eu posso dizer, ao contrário do que digo em relação ao Governo, que hoje, sob a liderança do Pedro Nuno Melo, este Conselho vive o maior dinamismo económico e social de sempre. A economia cresce também por causa da Câmara da População e não apesar da Câmara da População. O triste, meus caros amigos, é que em relação ao Governo Regional é exatamente o contrário. A economia cresce, o emprego sobe por causa do turismo, por causa do dinamismo da economia privada, por causa do aumento do consumo, por causa dos autarcas do Partido Socialista. A economia cresce apesar do Governo Regional e não por causa do Governo Regional. Aliás, nós hoje ouvimos no Parlamento Regional uma coisa que nos espantou e que o Pedro Nuno Melo com certeza já ouviu isso há muitos anos, quando chegou aqui à Câmara, mais o Carlos Ávila. É que os Açores vão ter que entrar agora num plano de reestruturação, num plano de austeridade. É preciso reduzir a despesa. Não deixa de ser curioso. Nós andamos a falar disso há mais de 3 anos. Eu, desde que entrei para Presidente do PS, ando a dizer nós andamos a gastar mais do que o que temos. E o problema de gastar mais do que o que temos é que, como nós sabemos bem aqui, isto tem impacto na vida das pessoas. Não se paga aos doentes deslocados, não se paga aos agricultores os apoios que estavam prometidos, não se pagam às associações de pesca, não se recuperam os equipamentos. Quem está na Ribeira Quente sabe perfeitamente o que é ter permanentemente um travel-lift avariado, que não tem investimento, uma grua que não funciona e os pescadores desesperam. Quando não se tem capacidade para gerir, as estradas não são reparadas. Quem está aqui de Água Retorta sabe perfeitamente o estado lastimável de abandono que as estradas regionais têm no Conselho da População. Quando não se gera bem as contas, podem-se fazer promessas. Podem-se dizer que nós vamos ampliar e vamos rapidamente prolongar o túnel de acesso à Ribeira Quente. Nos primeiros 6 meses a seguir às eleições, vamos lançar o concurso. Onde é que está o concurso?
Onde é que está a obra prometida? Era obra de promessa. Não era promessa de uma obra. Onde é que está? Onde é que está o furo na espovação? A Câmara trabalhou no projeto. Deu ao Governo Regional. Onde é que está a resposta? Onde é que está a promessa de investimento em relação a todo esse investimento? Não têm capacidade financeira porque não sabem gerir. Quando as contas não estão bem, o investimento e as pessoas são as mais penalizadas. E a escola? A escola, eu vou-vos confessar, nós falávamos há pouco, eu e o Pedro Nuno Melo, eu gostava que a escola ficasse aqui na povoação. Eu tinha vontade que a escola ficasse aqui na povoação e eu sei que a própria Câmara também tinha. Mas após 5 anos de governação, não são 5 dias, não são 5 meses, são 5 anos, nós já estamos por tudo. Nós queremos é uma escola, nós queremos é vontade de investir, nós queremos é capacidade para resolver. E aquilo que nós temos verificado é que se anunciam obras, mas efetivamente nada acontece. E então, se o Conselho for bem governado e for bem governado pelo Partido Socialista, podem ter a certeza que do pouco que se faz, pouco aqui também será feito. E isso é algo que nós nos devemos preocupar. Por último, camaradas, nós avisamos, como vos disse, que a situação financeira não era boa. Nós há cerca de um ano, nós fizemos 3 propostas ao Governo Regional. 3 propostas ao Governo Regional na discussão do plano e do orçamento. Primeiro, vamos fazer um plano, vamos nos sentar à mesa. O Partido Socialista é um partido de oposição, mas é também um partido de construção, de criação de alternativas, e se for necessário pelos Açores, nós sentamos-nos e conversamos. Fizemos uma proposta por um plano de liquidação de dívidas a fornecedores. A população sabe bem o que é isto, porque já o fez, já o executou, e hoje dá a gosto em ver o saneamento das contas públicas. Sabem qual foi a resposta? Chumbaram a proposta do Partido Socialista. Nós fizemos uma proposta para reduzir os custos com viagens da Administração Regional, com os assessores e gabinetes da Administração Regional, para cortar no maior governo da história da autonomia, nas viagens, nos estudos, nas sondagens, que estão permanentemente a fazer, para que pelo menos, sabendo que isto não é o grosso da despesa, mas que pelo menos o Governo fizesse algo que é importante para toda a administração. Dar o exemplo de que nós estamos em dificuldades e que nós necessitamos de rigor. Sabem qual foi a resposta do Governo Regional? O PSD e o Chega chumbaram essa proposta. Nós propusemos reduzir o endividamento da região em cerca de 75 milhões de euros. Por uma razão de simples que todos nós percebemos. Nós não podemos gastar mais do que o que temos. E, portanto, vamos cortar um pouco na dívida que estamos a contrair. Vamos reduzir essa dívida. A resposta foi, mais uma vez, chumbo da parte do Governo Regional. E a coisa que mais me entristece é hoje ouvir no Parlamento da região o secretário regional, depois de tanta insistência nossa, dizer como se nada tivesse acontecido. Nós temos um problema financeiro. Nós temos um problema de gastar mais do que o que temos. Nós temos que reduzir o endividamento. Nós temos que cortar nos gabinetes. Nós temos que cortar no estudo. Nós temos que ter um plano de liquidação a fornecedores. E então nós dissemos, então o que é que os senhores andaram a fazer no último ano? O que é que os senhores andaram a fazer nos últimos 5 anos? Foi agora que se lembraram, e quando se lembraram, associaram a uma nova medida que eu tenho que vos avisar.
Eles anunciaram que vão cortar em cerca de 30% da despesa pública. Bom, como se não sabem, mas calculo que saibam, a maior parte da despesa pública são salários, são vencimentos da administração pública. Portanto, se eles vão cortar 30% e não podem tocar nos salários, só lhes resta algumas gorduras, algo que nós já propusemos, ou então cortar no investimento e no plano de investimentos. Ao cortar 30%, e eu calculo que o corte no próximo plano de investimentos vai ser pelo menos na ordem dos 30%, sabem o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que as estradas que estavam prometidas não vão ser realizadas. Que as obras e o investimento em equipamentos sociais não vão ser realizados. Que as obras em portos, na agricultura, que estavam previstos, não vão ser realizados. Isto quer dizer que a má gestão deste governo vai ter consequências diretas na vida das pessoas. É que aquilo que nós andamos a avisar, por eles terem atrasados, não terem feito aquilo que era devido, vai incidir, vai impactar verdadeiramente naquilo que é a função do governo, que é investir. Eles não vão ter capacidade para investir, eles não vão ter capacidade para pagar o que devem. E nós avisamos, e confesso-vos, é com muita tristeza que hoje nós percebemos que nós tínhamos razão. Infelizmente, nós tínhamos razão. Para terminar, meus caros amigos, e com muito orgulho, eu posso dizer que nós temos muito bons candidatos a todos os nossos conselhos, assembleias, câmaras municipais, assembleias de freguesia, assembleias municipais. O Partido Socialista, talvez num dos períodos mais difíceis da sua história, apresenta 19 candidaturas a 19 conselhos. 19 candidaturas a 19 conselhos. O PSD, partido do governo, apresenta 17 candidaturas. Não conseguiu apresentar 19. O único partido que consegue apresentar o mesmo número de candidaturas que nós é o Chega. Mas há uma coisa que eu vos posso dizer. Todos os candidatos do Partido Socialista são do concelho aonde se candidatam. Vivem no concelho aonde se candidatam. São candidatos apenas a um órgão, não andam a saltar da Assembleia Municipal e das freguesias para compor e ocupar espaço. Os candidatos do Partido Socialista estão ao serviço da sua terra, estão a cumprir aquilo a que se candidataram e não andam aos saltos. Este é o orgulho que temos. Por isso, nós temos que manter o rumo certo. Nós temos que continuar em frente e no próximo dia 12 de outubro dar uma grande vitória ao Pedro Nuno Melo, ao Partido Socialista e à população. Viva o Partido Socialista! Viva a população! Vivam os Açores! PS, 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 PS.